Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 2 de 1 Pedro. A gente vai dar continuidade ao Sejam Santos como eu sou santo, falado no primeiro capítulo. São 3 versículos para complementar esse tópico, que foi dado início lá no capítulo 1, e a separação às vezes deixa um versículo de um tema para o outro capítulo, então acontece. A pedra viva e o povo escolhido, outro tópico. Deveres sociais dos cristãos, último tópico. Então são 2 tópicos e 3 versículos do tópico do capítulo anterior falando sobre exortação à santidade. Mas antes disso, vamos orar. Pai, eu te agradeço. Estamos diante da tua palavra em mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de presente para buscarmos ao Senhor. Eu estou no meio de uma tarde, esse irmão, essa irmã talvez estão no início, no final de um dia, no meio de um dia. Não importa o horário, importa a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa entrega pelo Senhor, que o Senhor corresponda a esse clamor, a essa vontade, ao nosso desejo, e que o nosso coração seja alinhado para o centro da tua vontade. Dá suas orientações, dá seus toques para a gente se manter no caminho. Não queremos nos desviar dele, porque sabemos que uma vida longe do caminho é uma vida de angústias e tristezas sem nenhum consolo. Porque sabemos que no mundo a gente vai ter aflições, mas a gente tem um bom ânimo, porque o Senhor venceu. E nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós. Se revela em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Não é que você não vai passar por tempestades. Lembra lá o trecho da casa na areia, a casa na rocha? Ambas passaram por tempestades. A diferença é que a casa que está na rocha permanece de pé. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Esse trecho aqui hoje fala ao meu coração de uma forma especial, porque ao ver minha esposa amamentando minha filha, que vai concluir 6 meses daqui a alguns dias, daqui a exatos 4 dias, ela anseia de uma forma absurda o leite, e ela se satisfaz no momento da amamentação, e ela fica fazendo carinho no rosto da minha esposa, e fica ali inebriada por aquele momento, e ela chora por aquilo, ela deseja aquele momento, ela vê a minha esposa, vai para o colo da minha esposa, ela já quer o leite, ela já quer aquele momento. Esse deve ser o nosso desejo. Assim, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E a minha pequenininha tem crescido só com leite. Que nós possamos ansiar por esse momento com o Senhor todos os dias. Que a gente separe tempo para estar com Ele. Antes de estar aqui com vocês, eu estive no meu devocional com o Senhor, pude falar para Ele dos meus planos, dos meus projetos, aquilo que está na minha cabeça, e está lá diante dele. Agora eu estou aqui com vocês, compartilhando a palavra dele e ainda assim, sendo alimentado. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse termo, pedra angular, é como se fosse a coluna principal de uma construção. E nós fazemos parte dessa construção, somos como parte dessa obra, as pedras complementares. E Jesus, que foi rejeitado, ele se tornou o principal, a base principal dessa grande construção. E outra coisa que é citada aqui,
é que nós somos como sacerdotes entregando sacrifícios não de animais mais, mas sacrifícios espirituais. Então que você se dedique ao Senhor e construa esses momentos de sacrifício espiritual, oração, jejum, parar para ler a palavra, parar para orar de forma intensa, orar em línguas, criar ambiente de louvor, são todas coisas que são sacrifícios espirituais. Que você renda todos esses sacrifícios ao Senhor. A pedra que os construtores tornou, tá? E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, se nós não crermos, nós vamos tropeçar. E existem muitas pessoas que buscam na palavra apenas instrução e acabam tropeçando. Quantas pessoas vão para o seminário e lá se desviam? Porque a palavra é tratada como um estudo, não como a palavra de Deus, em alguns locais. Existem aqueles professores que são homens, servos de Deus, pastores, líderes, pessoas que realmente carregam a palavra viva. Mas tem aqueles que já esfriaram e aí não tem vida, vira uma pedra de tropeço. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Olha aqui, é louvável suportar aflições quando somos injustiçados, quando fazemos isso com a nossa mente no Senhor. Desafiador. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, e isso é louvável diante de Deus. Se você é repreendido porque você cometeu um erro, aqui no caso dos escravos, mas vale para nós. Quando a gente erra, a gente sabe por que a gente está passando por determinada coisa. Eu sei os erros que eu cometi e o preço que eu estou pagando, que eu paguei, e você tem consciência. Mas quando você é justo e as pessoas agem com injustiça em relação a nós, isso sim. Quando a gente está com a mente no Senhor, isso é louvável. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram
curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Fomos achados pelo Senhor como ovelhas que estavam perdidas nesse mundo, e esse preço de sangue nos libertou das amarras do pecado. E aí nós temos esses deveres para com os nossos irmãos em Cristo, de suportar as aflições e pagar mal com bem. Eu acho que é um resumo muito propício para esse tópico. Que você pague o mal com o bem, que você entregue o melhor que o Senhor depositou na sua vida, porque as pessoas ao seu redor estão entregando o pior. Teve uma situação em um local que eu estava aconselhando, que a pessoa estava cometendo um crime contra um negócio dessa pessoa, e eu falei, não paga com o mesmo mal, não humilha, não faz isso. Chega para a pessoa e registra ali, trata ela com o respeito que ela não teve por você. Que você possa... E essa pessoa saiu da empresa e tudo mais, e ficou super envergonhada, porque quando a gente joga luz e mostra, olha, eu tô vendo o que você está fazendo, por que você está fazendo isso? Quando você joga luz na situação, no problema, na injustiça que está sendo cometida, a presença do Senhor entra e acontece a solução da melhor forma. Que o Senhor nos instrua nessa jornada da vida, uma vida não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele para cada um de nós. O que eu desejo para você e para sua casa, para sua família, que vocês sejam alvo do favor do Senhor, que as misericórdias e graça do Senhor alcancem o seu lar e a sua vida em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal. Se inscreva, compartilha no grupo da família, com os amigos, faz uma lista de transmissão aí. Vou te pedir isso, faz uma lista de transmissão toda semana e coloca lá pelo menos 7 pessoas por quem você vai orar e vai enviar o estudo 1189. Coloque em prática essa palavra, não adianta você ficar vindo aqui só ouvindo, faz alguma coisa, abençoa, envia um capítulo, vai lá, pesquisa um capítulo. Às vezes a pessoa falou com você, eu não estou entendendo a Bíblia, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, fui ler um capítulo tal, procura o capítulo aqui. Em breve teremos todos os capítulos, e aí vai ficar mais fácil enviar o estudo para as pessoas, e aí ter pelo menos uma breve reflexão sobre cada capítulo. Mas é uma forma de você ler a Bíblia, é uma forma de você refletir sobre a palavra, é uma forma de você ouvir um pensamento diferente. É uma oportunidade que temos de buscar ao Senhor juntos. E é isso. Deus abençoe. Até amanhã.